Então, olá a todos. Hoje estamos aqui com uma vista diferente. Tive que fazer aqui o vídeo de hoje indoors, porque está um friozinho daqueles, ou melhor dizendo, está um calor alucinante, daqueles do Polo Norte. E então hoje queria fazer algo diferente, mas não foi de todo possível, devido também ao vento que se encontra lá fora. Portanto, olá a todos novamente, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado, ok? Eu sou o Tiago Mota e todos os sábados então estarei aqui com um vídeo novo, ok? Portanto, hoje vamos abordar aqui um tema a par do que tem sido hábito, que afeta algum número de pessoas e principalmente o género masculino. E é denominada por este tipo de patologia, aliás, é denominada por o sinus pilonidal. E hoje vamos então falar um bocadinho sobre esta situação, este nosso tema, esta problemática, o que é que pode ser feito para prevenir, o que é que pode ser feito como tratamento, que tipos de tratamento poderão ser realizados para melhorar e para sanar esta situação e os fatores que podem levar também a este tipo de patologia. Portanto, fiquem desse lado, já sabem, conto com vocês já de seguida e até já! Muito bem-vindos de volta aqui novamente ao canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse há breves instantes, hoje vamos abordar aqui a problemática do sinus pilonidal. Vamos tentar perceber o que é isto do sinus pilonidal. Portanto, o sinus pilonidal não é mais do que uma patologia, é algo frequente. Eu próprio já lidei com este tipo de patologia, principalmente nos cuidados de saúde primários, em que havia pessoas que muitas vezes iam fazer tratamento e o tratamento, a maior parte das vezes, era realizado com determinadas características que também abordarei um pouco mais à frente. Não quero já tirar aqui o véu, portanto, para desvendar, e vamos abordar um bocadinho mais à frente este tipo de tratamento. Mas eu próprio lidei com algumas destas situações. O sinus pilonidal não é mais do que um quisto, isto é a definição da doença, é um quisto que se ganha em determinada zona e normalmente é associado, só está associado sempre à zona da região internadegueira, isto é um termo mais técnico, mas normalmente é a zona que está entre o glúteo, não é? Entre o glúteo, portanto entre os glúteos, entre as nádegas, aquela zona ali da sagrada, da zona aqui do cóccix, não é? É a zona onde normalmente acontece, e eu deixo aqui uma imagem para verem, não é? É mais fácil. É normalmente, como podem observar, onde acontece este tipo de evento, ok? Vai gerar determinados sintomas que se tornam incomodativos e que, se nada for feito, podem cada vez se tornar mais severos. No entanto, as pessoas, quando começam a ter este tipo de sintomas e que causam um grande transtorno diário, normalmente procuram aqui algum tipo de aconselhamento e cuidados de saúde nesse sentido, ok? Portanto, como eu estava a referir, os sintomas iniciais normalmente são visíveis ou sentem-se por um abscesso, portanto há aqui um abscesso. E este abscesso normalmente é um abscesso agudo, não é? Muitas vezes de uma forma inicial, uma borbulha, que se diz na gíria, né? Uma borbulha que está infectada, que fica às vezes com aquele pus, aquele abscesso, aquela zona ruborizada, aquele processo inflamatório, e este processo inflamatório torna-se cada vez, agrava-se mais e a pessoa muitas vezes tem de procurar de alguma forma aqui ajuda, ok? Portanto, vai-se criando ali uma bolsa, uma cavidade, algo que ao tocar dá muita dor, gera muita dor e notamos ali que há um rubor muito intenso com dor associada, o típico do processo inflamatório e muitas vezes até tem pus associado. E quando fazemos a expressão naquela zona, notamos que parece que há por vezes ali algum tipo de líquido dentro ou algum tipo de
flutuação, ok? Portanto, isso denominado normalmente por sinus pilonidal. É isto que é denominado por sinus pilonidal. Portanto, há aqui então um preenchimento até, muitas vezes, e uma cavidade que se forma interior, na região interior desta zona, ok? Portanto, isto pode ser causado por várias situações, portanto, pode ser causado por um corpo estranho, ou seja, e um corpo estranho, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que os pelos, normalmente, os tecidos que geram os pelos, não é? Normalmente estes tecidos estão preparados para ter esses mesmos pelos, e quando esse pelo cresce ou faz um trajeto diferente daquele do que é habitual, ou vai para um tecido que não está preparado para ter esse mesmo pelo, o corpo reage como se fosse uma estrutura estranha que está dentro de outra estrutura, ok? Passa a redundância. Portanto, reage a um corpo estranho. O organismo reage a um corpo estranho. Aquele tecido reage a um corpo estranho. E reagindo a esse corpo estranho, provoca aqui um processo inflamatório. As próprias defesas atacam essa estrutura, esse corpo estranho, que está num tecido em que não deveria estar, ok? Portanto, tudo está bem programado no nosso organismo e é assim que as coisas funcionam. Como podem ver aqui, temos aqui nesta imagem, precisamente a imagem de um sinus pilonidal, ok? De uma situação bem mais severa, e que podemos observar aqui que essa situação está realmente mais exacerbada do que numa fase inicial. Para vocês terem aqui uma noção, como podem observar, existe então a presença desse abscesso agudo, que está mais ou menos cinge à zona da pele, não é? Como podem reparar, e forma-se então aqui, posteriormente, uma bolsa ou uma cavidade que está então cheia, preenchida normalmente por pelos, né? E isso sim, nessa zona, nessa cavidade em que supostamente existem esses mesmos pelos, isso é um dos fatores que leva a que haja o sinus pilonidal, e pode então haver essa reação do corpo, então essa reação normalmente aqui na linha média interglútea, ok? Ou seja, na região coxígea, entre os dois ou as duas nádegas, ok? É nessa zona coxígea que normalmente acontece sempre aqui o sinus pilonidal, como podem ver na figura que se apresenta neste momento, ok? Portanto, causas que podem levar aqui ao sinus pilonidal ou pilonidalis. As principais causas são sempre aqui, então, esse crescimento, como eu já abordei e antecipei-me um pouco, mas esse crescimento desse pelo no tecido que não está preparado para receber o pelo, ok? Portanto, há aqui uma reação inflamatória, essa reação inflamatória pode-se traduzir depois em outros sintomas, que já falaremos também mais à frente, mas um deles é então a dor local, não é? Um sintoma mais local, um rubor, pus até, um abscesso, e pode levar aqui, uma cápsula, né? Pode levar aqui agravando, pode levar até a febre, ok? Portanto, há aqui uma substância, há uma presença de um corpo estranho e há uma reação do corpo a esse corpo estranho, passa a redundância, que não deveria estar naquele tipo de tecido, ok? Ou porque há o dito pelo encravado, pode ser também na gíria, como se diz, um pelo encravado, portanto, há aqui o que se chama na gíria do corpo, do pelo encravado, ok? Desse folículo piloso, e pode haver também a segunda causa, pode ser então aqui a irritação ou provocar por um traumatismo, haver um traumatismo desse mesmo folículo piloso, ok? Portanto, resumindo, duas causas. Uma é o pelo crescer para um tecido estranho, e havendo esse crescimento para um tecido que não está habituado a ter o pelo, o corpo vai reagir e provocar aqui então este abscesso. A segunda causa é então o fator de ficar do folículo piloso, não conseguir fazer o crescimento normal e a saída do pelo, e fazer o caso um pelo encravado, e esse próprio pelo encravado gerar aqui algum tipo de abscesso e levar então a este tipo de situação, ok? Fatores de riscos que podem levar aqui a este tipo, ao aparecimento deste tipo de patologia. Os fatores de risco são alguns, há sempre fatores de risco em todas as patologias, e isso inclui também o tipo de pessoa, não é? A individualidade de vida de cada pessoa, e isso pode levar então, pode gerar que haja um maior risco ou não de determinada patologia, como é óbvio, não é? Tem sido recorrente aqui nos vídeos que são apresentados aqui no nosso canal. Portanto,
O principal, para terem aqui uma noção da incidência, ou seja, o número de novos casos por ano a nível daqui do sinus pilonidalis é de, por exemplo, 26 casos por cada 100 mil habitantes. Portanto, esses novos casos. É mais frequente, como eu disse na entrada daqui do vídeo de hoje, ou no género masculino, portanto, principalmente aqui nos adultos mais jovens, e a incidência, principalmente nestes adultos mais jovens, é de 1,1%, ok? O género masculino tem mais pelos, não é? Tem mais pelosidade e normalmente há um risco muito maior, não é? Neste sentido, em que aconteça, principalmente nas zonas em que acontece, não é? Em que aconteça aqui esta patologia. Portanto, há aqui uma maior quantidade de pelo no corpo, uma área mais extensa, não é? E logo aumenta a probabilidade disso acontecer. O que pode acontecer também, e está mais associado a pessoas obesas, que haja uma maior obesidade, não é? Um maior peso, não é? Excesso de peso, e normalmente a pessoas que são mais sedentárias, têm até trabalhos normalmente, empregos em que a pessoa passa mais tempo sentada, logo há uma maior pressão naquela área, o que leva a também, havendo uma maior pressão nos tecidos, e havendo pressão a pessoa, por exemplo, o pelo do tecido quer sair, é lógico, não é? Ter mais dificuldade em que isso aconteça e, havendo aqui uma pressão maior, também a nível da circulação, há uma maior possibilidade de haver a tal pelo encravado, não é? E a nível da gravidade, como há mais pressão, o pelo pode ter mais tendência em crescer para o tecido contrário, para dentro em vez de para fora, ok? Para se tornar claro desse lado. E pode haver então mais probabilidade de trauma, de alguma irritação local e até determinados desportos em que haja mais pressão, como por exemplo equitação, como por exemplo desportos, basicamente desportos em que a pessoa esteja mais sentada ou haja mais pressão naquela região sacrocóccígea, na zona do cóccix, não é? Na região interglútea, internadegueira, não é? Aquela região é sujeita a mais pressão, logo aí pode ou poderá haver algum tipo de traumatismo local, ok? E há uma maior incidência então, não se esqueçam, nos homens, principalmente nos adultos jovens, ok? A outra probabilidade que existe, a maior probabilidade, são em pessoas, principalmente, que usam aqui vestuários também mais justos, mais apertados, e lá está, há maior pressão na área, maior pressão na zona, logo também todas as situações que acabei de referir se tornarão com mais probabilidade de acontecerem, ok? Portanto, de acontecer. E outra das situações que pode nos trazer aqui maior probabilidade também deste tipo de eventos é a falta de higiene, porque a par disso, se não houver uma falta de higiene, também mais probabilidades poderá haver de infecção, visto que a pele está mais contaminada com bactérias e outro tipo de agentes que podem levar. E o excesso aqui de sudação, né, de transpiração, que também pode ajudar nesse facto, até pela fricção e também a acumulação das próprias bactérias. Os sintomas, já abordei aqui alguns, mas normalmente os sintomas aqui do sinus pilonidal há aqui, traduzem-se aqui muito a nível local, da zona que já falámos várias vezes, e pode haver aqui no sulco, há aqui normalmente uma saliência, há uma maior pressão pela própria quantidade de tecidos que existem nesta área, que são mais reduzidos, e havendo maior pressão pela protuberância óssea que existe, que é o cóccix, não é? Também há uma maior probabilidade de haver então esta ruptura, estes abscessos, estas cavidades depois que se acumulam determinados líquidos, não é? No seu interior, e podem variar entre a acumulação aqui de uma borbulha até uma massa volumosa e dolorosa, ok? E os sintomas não são mais do que muitas vezes a zona acaba por drenar aqui algum fluido, muitas vezes purulento ou transparente, ceroso, e esse tipo de líquidos até podem se tornar aqui sanguinolentos de alguma forma, ok? Quando há sinais de inflamação, de infecção, há os tais sinais que eu referi anteriormente, que estão relacionados muito aqui com aquele rubor, a dor, até a perda de função, normalmente são os sinais inflamatórios, muitas vezes, dor, rubor, ardor, calor naquela zona,
que podem levar aqui então a uma área muito mais sensível, a pessoa fica com muito mais sensibilidade naquela zona e pode levar aqui a drenar pus, a par do que disse, e até com um cheiro fétido não muito agradável. A febre é um dos sintomas sistémicos, não é? Que se nada for feito ou que algo não está bem, não é? E que aquela situação se está a tornar mais aguda e tem que ser algo feito, e muitas vezes é feito até antibiótico para tentar resolver uma situação local que já se está a tornar sistémica, global, ok? A pessoa não se sente bem, há um mal-estar, como é óbvio. Como é que fazemos aqui o diagnóstico do sinus pilonidal ou pilonidalis? Portanto, o diagnóstico é feito muito à observação, ok? Há uma observação, vemos a história clínica do doente, será que é um doente que já teve também um sinus pilonidal, ou é uma pessoa que tem todas aquelas características ou algumas das características que aumentam o risco aqui do sinus pilonidal, também é outra situação. Avaliamos os sintomas que a pessoa apresenta, o que eu disse há pouco, portanto febre, tem um abscesso, não tem uma zona ruborizada, sente um mal-estar, sente náuseas, não sente, tem aqui este abscesso, tem um rubor nesta zona, há drenagem de fluidos, não há, portanto temos de tentar perceber. É uma pessoa que até tem o folículo piloso, ou seja, pelos encravados com muita frequência, tem fatores de risco aqui vários associados. Em regra, normalmente, se não conseguimos perceber, fazemos aqui algum tipo de algo mais incisivo. Mas por norma, a nível observacional, ou seja, a nível só da observação de dados objetivos, com alguns dados subjetivos, que é a história daquilo que o doente nos diz, não é? Que o utente nos diz, a pessoa, conseguimos logo perceber do que é que se trata, ok? Porque o tratamento normalmente depende muito aqui da fase da doença em que está, ok? Dependendo da fase da doença, se é uma fase muito inicial, se é uma recidiva, se a pessoa voltou a ter, tem várias vezes, não se resolveu com o normal, que às vezes fazemos aqui um tratamento até a nível de medicamentos, alguma coisa mais local, uma drenagem, uma coisa simples, não se resolve, aí temos que partir para outro tipo de situações. Portanto, o primeiro é percebermos aqui a fase da doença, ok? E a fase da doença temos que ver se o abscesso é agudo, em que área é que está, por exemplo, a tumefação, o rubor, que existe, se está doloroso, se já drena o pus, se não drena, resolve-se espontaneamente, se não é preciso fazer nada, se resolvendo-se aqui espontaneamente e se levar a uma redução da inflamação e da dor, porque nós fizemos aqui algum tipo de tratamento medicamentoso, ótimo, espetacular. Não é preciso fazer aqui mais nada, ficou resolvido apenas com medicamentos, quase como um tratamento conservador, sem mais nada, ok? Sem nenhuma intervenção cirúrgica, resolveu-se, ótimo. Caso não se resolva, aí teremos que fazer aqui outro tipo de situação e muitas vezes vamos aqui a uma incisão, uma drenagem, sob uma anestesia local, nada de especial, ok? Não é preciso ir aqui fazer uma anestesia geral para um tipo de situação. Se for algo mais exacerbado, com processos inflamatórios, uma infecção já mais exacerbada, mas já mais extensa, aí sim, às vezes é preciso fazer algum tipo de anestesia geral, uma sedação, algo mais rigoroso, algo mais incisivo, deixem passar o termo, para remover aqui a camada, esta área de tecido que está infectada de algum modo, e de outra forma não poderia haver aqui uma resolução deste caso. Nós avançamos então para uma anestesia geral e normalmente intrabloco, não é? E algo mais rigoroso, ok? Caso não, resolve-se às vezes com medicamentos, com alguma coisa de drenagem, uma coisa simples, ok? Portanto, e aí já partimos para outro tipo de situação. Normalmente, doentes que estão categorizados ou têm critérios para um tratamento cirúrgico, normalmente são doentes em que já está bem presente aqui o sinus pilonidal, já há aqui vários trajetos então de fístulas, que são canais que vão ganhando ali naquela zona, portanto há aqui fístulas com alguns episódios recorrentes. Há, não há. Se houver, temos que então fazer um tratamento cirúrgico, fazer uma raspagem, quase uma cortagem daquela situação, de modo aqui a resolver, visto que já há aqui
recorrentemente aqui um processo de tumefação, de um rubor insistente, dor, até uma supuração já desta situação, e aí temos que entrar aqui num processo cirúrgico mais extensivo, ok? Tem que haver aqui a abordagem, e a abordagem muito a adotar neste tipo de situações é muito variável, ok? Pode ser desde a abertura deste próprio sinus pilonidal e tentar perceber aqui qual é o trajeto, e a ferida muitas vezes pode ter que ficar aberta, até à sua excisão e eventual encerramento, ok? A ferida muitas vezes acaba por resolver por segunda intenção. E o que é segunda intenção? Imagine uma ferida aberta que vai-se fazendo o tratamento e ela vai fechando de dentro, naturalmente, vai demorar com certeza muito mais tempo, mas vai ficar muito mais consolidado, ok? E haver muito menos probabilidades de recidivas. Já me estou a antecipar aqui um bocadinho no nosso vídeo, mas acaba por fechar de dentro para fora, ok? Como vocês veem aqui nesta figura que eu estou a apresentar no momento, ok? Há um encerramento de dentro para fora. Chama-se encerramento ou cicatrização por segunda intenção. Primeira intenção, normalmente é feita uma sutura do lado de fora, são colocados pontos ou grafos, depende, logo limpa a ferida, é feita a excisão ou a raspagem, o que for necessário para tirar aqueles tecidos que já não são viáveis, não é? E encerra-se então a ferida de fora e ela vai depois fazendo o encerramento, mas levará mais tempo, ok? Portanto, é imediato, feita logo o encerramento, mas vai demorar mais tempo, porque do lado de dentro ainda tem que haver aqui uma fusão dos próprios tecidos por meio da cicatrização, ok? Que é ajudada pela parte cirúrgica, ok? Podemos fazer aqui também um encerramento lateral com alguns retalhos, também tem menos recidivas, mas há aqui alguns inconvenientes, porque normalmente a dor no pós-operatório é mais significativa do que outro tipo de intervenções, ok? Portanto, há aqui uma tensão acrescida, sobre os bordes daqui do encerramento, os próprios bordes do encerramento, e pode haver aqui então a possibilidade de infecção e obriga muitas vezes até aqui a haver uma drenagem quando são grandes cicatrizes, ok? Quando são grandes raspagens daquela zona, excisões. Quando algo já está muito avançado, ok? E daí são estes casos que normalmente também se faz a anestesia geral e outro tipo de situações para que a pessoa também tenha mais conforto, aliás, durante a cirurgia. Da segunda intenção, há mesmo uma intervenção cirúrgica, embora não haja, há apenas uma raspagem, um limpar daquele abscesso, daquela cavidade, que está inflamada, que está infectada, onde está o sinus pilonidal ou pilonidalis, e então vai crescer de dentro para fora esses mesmos tecidos até encerrar a ferida. Vai ficando cada vez mais pequena e fazendo os tratamentos, não é? Algumas vezes por semana, e vai ficando então, muitas vezes os tratamentos até são feitos, e eu recordo-me da altura de fazer com peróxido de hidrogênio, que não é mais do que água oxigenada, né? H2O2, e faz suspensos com isso. E há quem faça tratamentos com a iodopovidona, que é o betadine. Há aqui vários tipos de tratamentos, com inadine, que são as gases também de iodopovidona, ou com solução, ou com compressas impregnadas com a solução ou com pomada mesmo, de iodopovidona, do betadine. Há aqui vários tipos de tratamentos, depois também depende da prescrição médica ou da parte da enfermagem, e depois tenta-se resolver ao longo do tempo desta forma. Portanto, há alguns casos, e a cicatrização é promovida assim. Normalmente o período de recuperação é algo ainda moroso, é algo que se arrasta um bocadinho no tempo, mas como eu disse também há pouco, há uma maior probabilidade de não existirem recidivas, ok? Do que se fizermos aqui um tratamento por primeira intenção, que é os tais pontos que são feitos logo em bloco, depois da excisão, e há também aqui um tratamento mais sólido, mais consolidado, ok? Uma recuperação. Há novas técnicas hoje em dia que podem ajudar aqui. É óbvio que a medicina está sempre a evoluir e há novas técnicas que podem ajudar, com certeza, sem dúvida nenhuma, a que haja aqui uma recuperação muito mais eficaz, com menos dor, e é essa sempre a intenção da medicina, nos dias que correm, é que haja cada vez técnicas que sejam menos invasivas e sim mais eficazes,
e que as pessoas tenham mais conforto, ok? Mais conforto cada vez mais, e que não passem tanto tempo também em meio hospitalar, porque isso traz custos não só para o Serviço Nacional de Saúde, se for esse o caso, mas principalmente, a pessoa em casa está no seu meio, recupera mais rápido. No hospital há sempre mais risco também de infecções, de complicações derivadas aos cuidados de saúde. Voltando aqui à laser terapia, portanto é uma técnica recente, é uma técnica mais nova, mais eficaz, e consiste basicamente aqui numa cortagem, fazer aqui uma... A cortagem tem a ver com cureta, com o tipo de situação que é usada, que é um instrumento cirúrgico que é retirado, então raspado, por assim dizer, aquela zona toda. Há uma raspagem, uma limpeza daquela zona, daquele folículo, daquela zona onde estava aquele pelo que provocou este tipo de situação, e dos trajetos das tais fístulas, e na obliteração. Há uma obliteração dos mesmos com o próprio laser, ok? E há uma maior probabilidade de evitar a infecção pós-operatório e até a nível do conforto da pessoa. Portanto, há aqui um procedimento que é realizado então através aqui dos próprios trajetos, este procedimento. Não há necessidade de mais nenhum tipo de incisão, só mesmo local, portanto é menos invasivo. Há aqui uma destruição do epitélio escamoso dos sinos e oblitera então este trato, ok? Esta zona aqui, estes canais são obliterados, ok? As vantagens aqui da laser terapia também são espetaculares. O tempo de intervenção não é muito extenso, a pessoa vai logo para casa, nem sequer dorme no hospital, não é? Nem sequer passa a noite no hospital, é considerada praticamente uma cirurgia em ambulatório, não é? A pessoa faz a cirurgia e está tudo bem, vai para casa, ok? Portanto, é minimamente invasiva e isto é uma das vantagens de ser minimamente invasiva. É muito rápida a recuperação e é a vantagem principal deste tipo de situação. A nível da prevenção aqui, como é que nós fazemos aqui cuidados na prevenção deste problema, né, que é o sinus pilonidal ou pilonidalis, entre outros termos que denominam esta patologia. Temos de ter aqui, como falei há pouco, uma das causas é também a falta de higiene, às vezes a sudação excessiva, a transpiração excessiva, né, o suor, e se houver aqui uma correta limpeza sempre da zona íntima, não se esqueçam que as mulheres, embora sejam casos mais raros, normalmente devem-se limpar sempre da zona da frente para a zona de trás, para evitar até também aqui trazer bactérias do ânus, não é, para a zona vaginal e provocar outro tipo de infecções. E deve haver uma correta limpeza sempre, usar normalmente as cuecas, os boxers, mas especialmente as cuecas, mais direcionadas até para mulheres, de algodão, para promover também aqui a absorção de algum tipo de transpiração que exista, é importante. Portanto, uma correta higiene íntima é fundamental. Como eu disse também, longos períodos sentado, e se tiver que ser sentado, a pessoa que tenha uma cadeira confortável, mas evitar longos períodos sentados. O peso é importante, como é óbvio. Se tiver uma postura correta, sentada, como vocês veem aqui na figura, nós devemos ter sempre as pernas, ou seja, a coxa em relação à perna deve fazer sempre um ângulo de 90 graus, no sentido de ter apoio no chão, estarmos sentados na cadeira direitinhos com o apoio no chão, ok? Porque se não tivermos qualquer tipo de apoio, estivermos quase deitados na cadeira, toda aquela força, aquele peso, a gravidade, o centro de gravidade vai estar em cima da nossa coluna, ou seja, da nossa região internadegueira, aquela sulco intranadegueira, tal zona que vai levar com mais pressão, que tem menos tecido, que há onde há a protuberância óssea, que é o cóccix, e vai aumentar muito mais essa pressão. Havendo um aumento nessa pressão, aumenta as probabilidades aqui do sinus pilonidal, ok? De acontecer, ok? E se a pessoa for um homem que tenha muitos pelos, não é? Por norma, que é o que acontece nos homens, ainda mais probabilidades vai acontecer, ok? Que reúnem estes critérios que eu falei há pouco, não é? Portanto, haver aqui uma perda de peso ajuda bastante. Roupas apertadas, também falei nisso, também convém evitar. Normalmente, quem usa muito roupas apertadas, normalmente são as senhoras. Calças mais apertadas, leggings, aquelas tipo de indumentária, que pode realmente aqui levar ou aumentar o risco de, ok? Portanto, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, como eu digo em todos os meus vídeos do nosso canal, não é? Cuidar Mais Saúde. Já sabem, deixem sempre o vosso like,
Espero que tenham gostado aqui da vista, da pequena vista que está aqui da janela do carro. Infelizmente, volto a dizer, queria fazer algo diferente, mas não consegui. Queria-vos mostrar aqui a vista da parte ribeirinha aqui da zona do Ribatejo. Espero que tenham gostado então. Deixem o like, não se esqueçam, subscrevam o canal, é muito importante, não custa nada, não tem que estar a correr, a fazer qualquer coisa, é só fazer assim com o dedo e clicar para subscrever o canal, ok? Se não quiserem receber notificações, não carregam no sininho, caso queiram, carregam também no sininho e recebem as ditas notificações sempre que há vídeos semanais novos, ok? Poderão haver aí outros vídeos, há para aí várias situações que estão aqui na calha, por assim dizer. Pode ser que venham em título de surpresa, assim espero. E vejam os outros vídeos que se encontram aqui no nosso canal, Cuidar Mais Saúde. Espero que tenha contribuído em algo para melhorar a vossa vida desse lado, que possam ajudar também alguém, algum familiar, algum amigo. Partilhem nas redes sociais, não há problema nenhum, eu agradeço para o canal crescer, não é? E assim espero que estejamos cá para o sábado que vem, para mais um vídeo aqui no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem, edição semanal, todos os sábados, aqui eu, Tiago Mota, cá estarei, enfermeiro, com o material e aqui as matérias que espero que vão de encontro à vossa preferência e às vossas dúvidas no sentido de um esclarecimento cada vez maior, ok? Obrigado uma vez mais pela vossa presença, por estarem sempre desse lado e pelo vosso apoio. Tudo bom e até sábado.